Olá, gente! Quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Nós agora estamos entramos no livro de Ezequiel, tá uma bênção! O livro de Ezequiel. Ezequiel estava lá nas margens do rio Quebar, juntamente com os cativos, mas acontece que ele Deus falou com ele, ele teve uma visão do Senhor, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. O livro de Ezequiel fica após o livro de Lamentações. Se você não sabe, é só pegar aí o índice e olhar logo após Lamentações. Nós sabemos que no capítulo 2 de Ezequiel, ele termina assim: então vi, eis que uma mão se estendia para mim, e nela havia um rolo de livro. E estendeu-se diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estava escrito lamentações, suspiros e ais, que estava aí nesse capítulo 2 aí. Então, aqui no capítulo 2, Ezequiel é comissionado a profeta. E aqui, quando ele viu esse rolo no finalzinho do capítulo 2, agora entrando no capítulo 3, ele disse assim: Disse-me o Senhor, filho do homem, come o que achares, come este rolo. Então vai e fala à casa de Israel. Então Ezequiel abriu a boca dele e comeu o rolo. E disse de novo Deus a Ezequiel: Filho do homem, dá de comer a teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou, que eu te dei. Então Ezequiel comeu, e era na boca dele doce como mel. E disse ainda Deus a Ezequiel: Filho do homem, vai e entra na casa de Israel e dize-lhe estas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas você vai falar com a casa de Israel, vai falar com o seu povo, e esse povo entende a língua que você estará falando. Nem há muitos povos de estranha fala, nem de língua difícil, cujas palavras não possa entender. Se eu aos tais te enviei, certamente te daria ouvidos, mas a casa de Israel não te quererá, não vai te dar ouvido, porque não me querem. Deus sabia que a casa de Israel não o queria. Mesmo passando por esta situação de cativeiro, o povo de Israel não queria Deus, mas Deus continuava falando, né? E agora estava usando, vai estar usando o profeta Ezequiel. E aqui ele fala assim: olha, eles não me querem, a casa de Israel não me quer, eles são casa de Israel é uma casa obstinada e dura de coração, mesmo em cativeiro, porque já haviam lá, né, um tempo que eles estavam lá, pelo que eu entendi, já havia 30 anos que eles estavam ali, cativos na Babilônia, e eles estavam de coração duro. E eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a perdeneira. Não os temas, não tenha medo deles, nem te assombre com seus rostos, porque Israel é uma casa rebelde. Quantas pessoas, né, são rebeldes, continuam com rebeldia contra Deus. Casa rebelde, né?
E ele falou assim, e o Senhor falou mais ainda com Ezequiel: Filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que hei de te dizer, ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai ao cativeiro, vai aos do cativeiro. Quem eram os do cativeiro? O povo de Israel. Aos filhos do teu povo. Então lhe falarás e lhes dirás: Assim diz o Senhor Jeová: Quer ouçam ou deixem de ouvir. Fala, fala, eles ouvindo ou não. Ontem eu quero mandar um beijo aqui para a Bárbara, oficial, que eu fiquei conhecendo ontem. Ela estava na praça, sozinha, cantando. Cantando. Como se diz, ela estava levando a palavra do Senhor através do cântico, mas ela estava falando, quer deixe ou não de ouvir, ela estava pregando. É o que nós aprendemos no capítulo 3. Quer deixe de ouvir ou não ouçam, vamos continuar pregando em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E ele falou assim, olha, Deus continuou falando: Filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras. E aqui ele fala que eis, vai ao cativeiro, aos filhos do teu povo. E aí, gente, o Espírito de Deus levantou Ezequiel e ele ouviu por trás dele uma voz de grande estrondo que dizia: Bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvindo o ruído das asas dos seres viventes, aquela visão que ele teve daqueles seres viventes no capítulo 1, né? Daqueles seres viventes, que era uma visão meio, para mim, espantosa, e também assim, algo muito sobrenatural. E ele ouviu o ruído das asas dos seres viventes que tocavam uma nas outras, o ruído das rodas defrontes deles e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu fui amargurado na indignação do meu espírito. Porém, a mão do Senhor era forte sobre Ezequiel. A mão do Senhor é forte sobre a sua vida. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar. Deus quer te abençoar. Ponte de pé. Deus quer falar contigo. E ele foi lá em Tel Abib, aos do cativeiro, que morava junto ao rio Quebar. E ele também morava lá. Ele ficou ali. Deixa eu só reiterar aqui. Ele foi lá aos que estavam cativos, morando perto do rio Quebar. E ele morava, e Ezequiel também morava junto ao rio Quebar. E ele ficou ali 7 dias assustado no meio deles, porque a visão que ele teve, além de ser impressionante, era assustadora, gente, né? Ali Deus mostrou para ele a sua onipresença. Eu imagino, aqui na palavra do Senhor não está dizendo, mas eu imagino que talvez os que foram levados cativos para a Babilônia deveriam pensar, e talvez ele também deveria estar pensando: Deus está lá com os remanescentes de Israel, aqueles que ficaram lá no meio da destruição, e não está conosco. E Deus mostrou a sua onipresença para Ezequiel, quando ele apareceu para ele nessa visão, glória a Deus. E quando ele, aqueles seres, né, com aquelas asas e aquelas rodas com aqueles olhos, e Deus mostrou que ele tudo vê, nada fica escondido de Deus. Deus tudo vê. Deus sabe o que eu estou fazendo. Deus sabe o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo. E ele ficou ali 7 dias assustado no meio do povo no cativeiro. E agora, aí conta a obrigação do profeta, né? Qual era a obrigação dele? Quando ao fim de 7 dias
a palavra do Senhor veio ao profeta Ezequiel. E Deus falou com ele assim: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás as palavras e avisá-los da minha parte. O que é atalaia? Eu te dei como vigia no meio desse povo. Deixa eu pegar aqui só a outra Bíblia, só para me terminar aqui de estudos. Eu gosto muito dessa Bíblia aqui também, só para olhar as explicações aqui, né? E ainda Deus falou: te coloquei como vigia. O Senhor nos colocou como vigia, como atalaia, para estar aqui vigiando, para estar pregando a palavra, para ficar de olho nos sinais. Os sinais estão acontecendo. Jesus está voltando, glória a Deus, aleluia. Santo é o Cordeiro de Deus. E aí no capítulo 3, Deus falou: filho do homem, eu te coloquei como atalaia, atalaia de Israel. Isso sucedeu que ao fim de 7 dias, né, que eu falei com vocês, a palavra do Senhor veio a ele, que ele tinha colocado ele como atalaia. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue não requererei de sua mão. Então Deus falou com ele: olha, fala ao ímpio. Se você falar, a responsabilidade é dele. Agora, se você deixar de falar, eu vou requerer o sangue dele das suas mãos. Isso é para nós nos dias de hoje, tá? Então aqui, no antigo Israel, os atalaias ficavam estacionados nos muros para alertar as pessoas sobre o perigo e sobre a aproximação de mensageiros. E aqui Deus colocou Ezequiel como atalaia para avisar o povo que se eles não obedecessem, que havia um grande perigo deles não obedecer. E aqui, quando ele fala do atalaia, né, que ele tinha colocado ele como atalaia, os profetas também eram chamados de atalaia ou vigia. E eu creio também que nós que somos pregadores do Evangelho, nós que servimos a Deus, nós também somos considerados atalaias e vigias também. Eis que de extrema responsabilidade pessoal. É descrito com detalhe. Aquele que Deus mandar eu falar e eu não falar, o Senhor vai requerer o sangue dessa pessoa de mim. Então, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ajuda a anunciar a palavra do Senhor. E no 3:23, a glória do Senhor outra vez faz com que Ezequiel caia sobre o seu rosto. Aqui no verso 23. E aí ele levantou e saiu ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que ele viu junto ao rio Quebar. Ele viu de novo, ele caiu sobre o seu rosto, porque a glória do Senhor é muito forte. Meu Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, que possamos buscar essa presença forte do Senhor. E aí no 3:24 encerra o tempo da sua casa. Um contato limitado entre o profeta e o povo é resultado de suas recusas para ouvir a palavra de Deus, tá? E aqui no verso 26 ele falou assim: e eu farei, como se diz, ele falou ao povo, né? Porque ele falou assim, porque filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas, e não sairás, pois, do meio deles. E eu farei que a tua língua te pegue ao teu paladar, e você ficará mudo e não lhe servirá de vara que repreenda, porque casa rebelde eles são. Então aqui no capítulo 26, Deus falou que ia fazer o profeta Ezequiel ficar mudo depois que ele entregasse o recado. Aí ele falou assim, ficarás mudo, se o povo não ouve, Ezequiel não falará.
e ficarás mudo. Encerra, né? Mas quando eu. Aí depois ele fala assim, o 27, encerrando aí, Ezequiel capítulo 3. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirá: assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça. Quem ouvir, ouça. E quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Que nós não possamos ser casa rebeldes em nome do Senhor Jesus, mas que possamos estar colocando em prática a palavra do Senhor, porque aqui Deus está chamando, no capítulo 3, né? O povo de casa rebelde. Casa rebelde. Israel pecou mais do que Judá. Judá, aqui Deus levantou o profeta Ezequiel como atalaia, como vigia para falar ao povo. E depois Deus fez ele ficar mudo no final do capítulo 3. Eu sou a evangelista Patrícia, eu sou Patrícia Regina Flor de Maio. Deixe o seu like, o seu comentário em nome de Jesus, amém?